E aí, hoje a gente vai mergulhar num livro que é, olha, uma mistura de thriller de espionagem, contexto filosófico e uma viagem psicodélica daquelas. E tudo isso girando em torno de uma única e profunda pergunta. Então se prepara, porque a gente está entrando no universo de O que a Mulher Quer, de Timothy Leary. Pra gente já entrar no clima, vamos direto pra atmosfera do livro. É puro caos, sabe? Risco altíssimo. Essa citação aqui joga a gente direto na tensão, na coisa visceral que os personagens vivem. Um estado de pânico elétrico que simplesmente trava o pensamento. A paranoia aqui nossa, dá pra sentir na pele, não tem pra onde correr. Imagina só, cada passo seu sendo vigiado por 17 agentes diferentes. A perseguição é tão constante que ela vira a própria realidade deles. E aqui vem a frase que fecha o gancho. Isso sugere algo muito maior, né? Os nossos protagonistas não são só fugitivos. Eles são tratados como forasteiros, talvez até de outro mundo. E é desse ponto que a história mergulha de vez. Bom, agora a gente entra de cabeça no que faz esse livro ser um thriller psicodélico. A história acompanha o Comodoro e sua companheira, que, veja bem, não são espiões comuns. Eles são agentes evolucionários. E eles estão fugindo de forças globais bem sombrias que querem capturá-los. O que leva a gente a pensar, quem são eles de verdade? Então, por fora, o que a gente vê é uma fuga frenética pelo mundo. Dylan e Rosamund sendo caçados pela CIA, pela Interpol. Mas toda essa ação, toda essa espionagem é, na verdade, só o palco para uma jornada muito mais profunda, muito mais filosófica. E aqui que a gente vê a genialidade do Leary com as palavras. O título do protagonista, Comodoro, tem várias camadas. Ele brinca com as definições, sabe? Dando a entender que a missão deles vai muito além do nosso planeta. É algo cósmico. Beleza, então a gente já entendeu o que está acontecendo. Agora vamos pro porquê. A fuga deles não é só física, entende? É uma tentativa de evoluir para além da nossa realidade convencional, de escapar das amarras da sociedade e da própria biologia. Essa citação é fantástica. Ela resume a missão toda. A ideia de ressurreição do corpo aqui não tem nada a ver com religião. É sobre se libertar da programação, daquilo que o Leary chama de impressões terrestres, é sobre tomar de volta o controle do próprio corpo e da consciência, transformando-os numa máquina do tempo autodirigida. Pro Leary, a evolução aqui na Terra tá meio que presa em dois estágios bem primitivos. Primeiro, a pura sobrevivência, o matar ou morrer. Depois, o que ele chama de política de curral, que é essa briga sem fim pelo poder. Os personagens estão tentando, de forma radical, quebrar esse ciclo, buscar uma terceira via. Tá, mas como é que se faz essa tal fuga evolucionária? Bom, pro Leary, as ferramentas são, digamos, polêmicas e muito poderosas. Substâncias psicodélicas e um jeito completamente novo de entender a consciência. O livro não faz rodeios. Ele fala abertamente das ferramentas dessa exploração. Psilocibina, mescalina, ácido lisérgico. Mas olha, no universo do Leary, isso não é para recreação. São tipo instrumentos de precisão para mapear territórios desconhecidos dentro da mente. E aqui está o pulo do gato. O livro defende que a verdadeira história, a verdadeira evolução, acontece do lado de dentro. Não são as guerras, os acordos políticos. O que importa mesmo é a exploração da própria consciência. Esse é o grande segredo que a sociedade faz questão de ignorar. Essa mudança que os personagens buscam é quase como trocar de sistema operacional. É sair da lógica do cérebro esquerdo, que é rápido, focado em metas, manipulador, e ir para o córtex direito, que é fluido, que vive a experiência, que vive o agora. É, no fundo, uma mudança do fazer para o ser. E para eles, esse é o próximo passo da evolução. E é tudo isso que nos traz, finalmente, para a questão central do livro. A pergunta do título não é só uma questão pessoal. Ela é apresentada como um desafio global, quase cósmico, que a humanidade precisa encarar para poder evoluir. A pergunta que move toda a trama é esta: o que a mulher quer? Parece simples, né? Mas toda essa jornada de espionagem, de expansão da mente, sugere que a resposta é tudo menos óbvia. E aí o livro nos apresenta essa resposta falsa, uma pesquisa global, bem satírica, que tenta botar o desejo feminino em números. É o Leary tirando um sarro da nossa mania de querer reduzir questões super profundas a estatísticas frias, sem alma. A resposta de verdade, ele está dizendo, não cabe num gráfico de pizza. Então, se a resposta não está nos dados, ela está onde?
Bom, o livro revela que a resposta não é uma palavra, não é um conceito, é um estado de ser, uma postura de consciência integrada. A resposta, então, não é uma frase, é uma imagem. É algo corporal, visual. É a postura tântrica Yabyum, um símbolo de integração total. O livro argumenta que a resposta não está na dominação nem na submissão, mas numa percepção compartilhada, na união dos opostos para criar uma coisa só, completa com visão de 360 graus. E para o Leary isso era muito pessoal. Essa postura não é um destino, um ponto final, é o ponto de partida. É a base, a plataforma de onde a vida deve ser vivida, de onde se lança essa nave-tempo da consciência. E assim, a nossa análise meio que fecha um ciclo e joga a pergunta de volta. O livro não dá uma resposta pronta, mas faz um convite. Ele leva cada um a se perguntar: qual é a sua postura fundamental diante da vida? Qual é a sua jornada evolucionária? No fim das contas, a pergunta se torna um espelho, refletindo sobre qual estátua kármica está sendo construída no dia a dia.